Características gerais das doenças autoimunes. As doenças autoimunes ocorrem pelo mau funcionamento do sistema imunológico, levando o corpo a atacar suas próprias células, tecidos e órgãos. O sistema imunológico protege todo o nosso organismo de substâncias estranhas ou perigosas. Esse sistema evoluiu com nossa espécie e permitiu nossa sobrevivência durante toda a nossa história evolutiva. Olá, você está no canal Trilhas do Saber. E eu, Mônica, estudei durante toda a minha formação várias patologias, então vou explicar um pouco para vocês sobre as características gerais das doenças autoimunes. Vamos lá? Quando o nosso sistema imune faz o reconhecimento de células, substâncias ou estruturas, classifica em próprio, self, ou seja, pertencente ao nosso corpo, e não próprio, non-self, ou seja, não pertencente ao nosso corpo. Então, imediatamente, as substâncias que não pertencem ao nosso corpo começam a ser marcadas, ou seja, opsonizadas, atacadas e destruídas. Essas substâncias estranhas ao corpo são chamadas de antígenos. São exemplos de antígenos: as bactérias, os fungos, os vírus, vermes, metais tóxicos, medicamentos, células tumorais, tecidos e órgãos transplantados. Todas as substâncias e células produzidas em nosso corpo possuem marcas de reconhecimento. Esse reconhecimento próprio torna nosso organismo único. Nossas células se reconhecem. Esse reconhecimento é determinado por receptores de membrana que são específicos. Infelizmente, por fatores ainda não totalmente esclarecidos, o mesmo sistema imune que nos protege contra antígenos perigosos pode ficar descontrolado e começar a destruir partes do nosso próprio corpo. Existe atualmente mais de 80 doenças autoimunes relatadas e estudadas. As mais conhecidas no Brasil são diabetes mellitus tipo 1, artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, a esclerose múltipla, a miastenia graves, a doença de Crohn, a psoríase e a anemia hemolítica. Vamos citar algumas das possíveis causas para as doenças autoimunes. Primeira possível causa: uma substância ou célula normal do seu organismo pode sofrer uma alteração provocada por um vírus, um fármaco, a luz solar ou a radiação, por exemplo. Essa substância alterada pode parecer estranha ao sistema imunológico e ser atacada por ele. Segunda possível causa: uma substância estranha, mas semelhante a uma substância natural do organismo, pode penetrar no corpo. O sistema imunológico pode atacar acidentalmente essa substância semelhante do organismo, ao mesmo tempo que persegue aquela substância estranha, que deve ser realmente atacada. Terceira possível causa: as células que controlam a produção de anticorpos, os linfócitos B, podem funcionar de forma incorreta e produzir anticorpos anormais, que atacam algumas células do corpo de forma indiscriminada. Quarta possível causa: uma substância do organismo que normalmente se encontra limitada em uma determinada área é liberada na corrente sanguínea. Por exemplo, um soco no olho pode levar o líquido do globo ocular a passar para o fluxo sanguíneo. Esse líquido estimula o sistema imunológico a identificar o olho como estranho e atacá-lo. Até o momento, ainda não se sabe por que algo desencadeia uma reação ou uma doença autoimune em uma pessoa
e em outra não. Então podemos citar a quinta possível causa: a predisposição genética. Algumas alterações genéticas em receptores de membrana e no complexo principal de histocompatibilidade pode ser passado de uma geração para outra. A pessoa que herda essas alterações genéticas tem uma chance aumentada para desenvolver uma doença autoimune. Mas, de qualquer forma, é necessário um fator desencadeante dessa doença autoimune. Você vai saber mais informações sobre o complexo de histocompatibilidade em outro vídeo desse canal. A maioria das doenças autoimunes são mais frequentes em mulheres. Isso mesmo. Alguns estudos apresentam algumas hipóteses para que as mulheres sejam mais afetadas. Primeira hipótese: as mulheres apresentam muito mais estrogênio que os homens. Esse hormônio tem receptores nas células e níveis alterados dele poderiam desencadear uma resposta imune aumentada. Segunda hipótese: as mulheres apresentam 2 cromossomos X e alguns genes de moléculas de membrana estão nesse cromossomo. Então, ao ter mais receptores sendo produzidos nas células, maior a chance de alterações genéticas e então maior a chance do sistema imune reconhecer essa célula como estranha. Terceira hipótese: as mulheres teriam uma compensação do sistema imune durante a gestação. Como a mulher precisa esconder a placenta e o feto para conseguir seguir com a gestação, o sistema imune faz um balanço entre as respostas TH1 e TH2. Então, acredita-se que as respostas de defesa contra antígenos ficam maior em outros órgãos do sistema. Quarta hipótese: as mulheres são mais suscetíveis a processos inflamatórios pelas alterações hormonais mais frequentes e, portanto, a inflamação seria um possível processo de ativação da resposta autoimune. Quinta hipótese: as mulheres são muito mais afetadas pelo estresse emocional que os homens. O estresse altera as respostas imunológicas e pode ocorrer mais processos oxidativos, depois inflamatórios, o que poderia desencadear uma resposta autoimune. Quais são os sintomas das doenças autoimunes? Os sintomas variam segundo a doença e a parte do corpo afetada. Algumas doenças autoimunes afetam determinados tipos de tecidos em todo o corpo, como os vasos sanguíneos, as cartilagens e a pele. Existem outras doenças autoimunes que afetam um determinado órgão. Praticamente qualquer órgão, incluindo os rins, pulmões, coração e o cérebro, podem ser afetados. A inflamação decorrente e a lesão dos tecidos pode causar dor, deformações das articulações, fraqueza, icterícia, prurido, dificuldade respiratória, acúmulo de líquido, delírio e até mesmo a morte. Para diagnosticar uma doença autoimune, é fundamental uma avaliação médica dos sinais e sintomas, além de exames de sangue e exames de anticorpos específicos. Qual o prognóstico de uma doença autoimune? Algumas doenças autoimunes desaparecem inexplicavelmente da mesma forma como apareceram. Entretanto, a maioria das doenças é crônica. Então, o prognóstico varia dependendo da doença e da adesão do paciente ao tratamento proposto. Quais são os tratamentos das doenças autoimunes? Na grande maioria das vezes, é necessário utilizar fármacos. Esses fármacos podem ser imunossupressores ou corticoides. Em algumas situações, a plasmaferese pode ser indicada, bem como a administração de imunoglobulinas específicas. Também existem os tratamentos adjuvantes. Esses tratamentos adjuvantes são práticas que visam a diminuição do estresse e do processo inflamatório, auxiliando na diminuição dos sinais e sintomas e o aumento do bem-estar do paciente. Podemos citar aqui as atividades físicas como natação, pilates, dança, a meditação, a nutrição balanceada e os hobbies.
Bem, agora que você aprendeu o básico, te convido a assistir outros vídeos para saber mais sobre o sistema imune e as doenças autoimunes mais conhecidas no Brasil. Se você gostou do vídeo, dê um like, indique para os amigos e continue a assistir nossos vídeos nesse canal. Um abraço e até o próximo vídeo.